Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, por estarmos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E eu gostaria de trazer para os irmãos uma passagem, falando sobre a idolatria de Jeroboão. Uma mensagem muito rica para os dias de hoje, para meditarmos para a nossa edificação, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao 33, certo? Que diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como uma festa que se fazia em Judá. E sacrificou um altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fazia. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Glória a Deus. Irmãos, esta é idolatria, foi idolatria, um grande pecado que Jeroboão cometeu. E eu quero explicar aos irmãos que Jeroboão foi um rei de Israel, Ele assumiu no tempo que o Senhor já era para se cumprir a promessa que tinha de dividir o reino de Israel por causa do pecado de Salomão. E o profeta Aías rasgou a veste, dividiu em 12 pedaços, e disse para Jeroboão que ele ia assumir 10 tribos, e 12 tribos ia ficar em Judá, ia ficar com Roboão, o filho de Salomão, só ficou com 2 tribos, certo? Então, quando se cumpriu essa divisão, que Jeroboão ficou com o reino do norte, certo, de Israel, e Roboão com o reino do sul, que era Judá, certo? Esse reino foi dividido, certo? E para cumprir-se a palavra do Senhor, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir, quando Roboão assumiu o reino, certo? Assumiu o reino, foi quando até Jeroboão retornou a Israel, porque ele fugiu com medo que quando Salomão soube da profecia de Aías, ele queria matar Jeroboão. Jeroboão fugiu. E logo quando
Salomão faleceu, Jeroboão voltou para o seu lugar, para Israel. Né? E Roboão recebeu um conselho dos mais jovens, né? Porque os mais velhos estavam dizendo para ele ser amigo do povo. Mas Roboão resolveu dar ouvido aos mais jovens, né? E ele fez com que o povo de Israel trabalhasse mais. E o povo se revoltou e decidiu a seguir Jeroboão para se cumprir a palavra do Senhor, certo? Mas Jeroboão não fez o que era reto aos olhos do Senhor, certo? Jeroboão, quando estava chegando próximo da festa, né, do tabernáculo, e Jeroboão sabia que o povo ia subir para Jerusalém para adorar ao Senhor, né, para sacrificar, que o povo já estava começando a se lembrar do Deus verdadeiro. E Jeroboão ficou com medo de o povo subir para adorar, para sacrificar ao Senhor, porque lá o povo ia para a casa de Deus. E o povo indo para a casa de Deus ia ouvir a palavra de Deus, ia se quebrantar, se converter. Né? O maior medo que Jeroboão queria era isso, quer dizer, que ele não queria era isso. E o povo ia matar ele, ia ficar do lado de Roboão, ia matar Jeroboão, certo? O que acontece? No versículo 26, né, foi o que ele imaginava, estava aqui do capítulo 12, do livro dos Reis, que diz aqui: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Aí ele achou por si fazer, né, tomou um conselho e fez uma malícia, né, para que o povo, armou uma emboscada para que o povo não fosse adorar ao Senhor, certo? E se desviasse dele. Aí o que ele fez? Qual foi o conselho? Né? Está escrito no versículo 28. Pelo que o rei tomou um conselho e fez 2 bezerros de ouro, olha aí, né? Porque sabia que o povo tinha tendência para adorar deuses. Ele sabia da fraqueza do povo de Israel. E fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, vamos prestar atenção agora na primeira palavra que ele disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Interessante é que ele deu um conselho e criou uma doutrina, né? Uma doutrina, certo? E para ele começar essa doutrina, né? Que se ele criou um Deus, um bezerro, ele também tem que criar princípios, doutrinas, né? Doutrinas, certo? Então, primeiro ele foi enganar o povo. Ele disse, olha, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Ele quis manipular o povo com a conversa de facilidades, né? Isso significa, porque ele disse assim, muito trabalho. Né? Ele sabia que todo ser humano, ele gosta de facilidades. Facilidades. O povo não gosta de sacrificar. Não é? O povo não gosta. O povo gosta de tudo fácil, de tudo light, não é? É um evangelho light que se prega por aí, não é? Entendeu? É um evangelho sem cruz, sem renúncia.
É uma adoração sem sacrifício, porque ele sabia que o povo ia sacrificar e adorar o Senhor. E para chegar em Jerusalém, ia ser um sacrifício para o povo chegar lá. Né? Ia andar muito, podia subir montes. Não era? Então ele disse, olha, muito trabalho vos será, vai ser trabalhoso vocês chegarem em Jerusalém. Aqui é mais fácil. É como se ele dissesse assim, olha, eu criei uns deuses para vocês adorar aqui, sem precisar de tanto sacrifício. Não sacrifica não, é sacrifício. Não vai não, aqui é mais fácil. Uma doutrina fácil, com facilidades, hoje em dia. Esses evangelhos que estão se pregando por aí, essa doutrina de Jeroboão que estão implantando dentro das igrejas, irmãos. Um evangelho que está levando o povo a adorar sem sacrifício, irmãos. O apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 12, versículo... Vamos lá? Versículo 1 e 2. Vamos conferir aqui, irmãos. Que diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Evangelho é coisa séria, irmão. Deus não recebe adoração sem sacrifício. E quando o apóstolo Paulo disse, os vossos corpos em sacrifício vivo, por que sacrifício vivo? Porque não é mais como o sacrifício de antigamente que tinha que matar. Então a gente não precisa se matar, né? Sacrifício vivo porque nós estamos vivos, temos que estar vivo. Né? E oferecer a Deus a nossa vida em santidade, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Temos que agradar ao nosso Deus, irmãos. E a Bíblia diz também que devemos ser santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Mas muitos estão adorando a Deus sem sacrifício, não tem mais caráter de cristão, quando abre a boca para proferir palavras que não agradam a Deus. Mas conversas que não agradam a Deus, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é? As vestes, só a graça. É os decotes, mostrando sensualidade, costas nuas, saias curtas. A cada tempo que passa, as saias estão subindo em vez de descer, irmãos. Roupas transparentes. Irmãs e moças da casa do Senhor, quando você for comprar a sua roupinha, lembre que você adora a Deus, mas tem que se sacrificar. Ah, a roupa é tão bonitinha, eu me agrado tanto, tá tão linda. Né? Aí muitas vezes deixa se embelezar porque a roupa é linda, mas não vigia, não se sacrifica. Quer o seu gosto, mas não quer se sacrificar para fazer a vontade de Deus. Sacrifício segundo Deus é o sacrifício de você negar-se a si mesmo. Então você diz, eu tenho que negar a mim mesmo. A roupa é bonitinha, mas ela é muito sensual. Então eu devo me sacrificar. Estão adorando sem sacrifício. A sensualidade na casa do Senhor tem aumentado. O espírito de prostituição, as pessoas têm dado lugar de adultério, de cobiça, certo? Tem aumentado na casa do Senhor.
a prostituição. Isso tem causado danos. Mas não se vê mais pregadores, pastores, falando isso dentro da igreja, irmão, e disciplinando. Pessoas cantando na igreja com roupas indecentes, irmão. Moças e rapazes, irmãs e irmãos. Os homens agora com a calça bem apertada, aparecendo o volume do seu corpo, irmãos. Cabelo que não é mais cabelo de santo, irmãos. Parece cabelo de homossexual, irmãos. Isso é adorador que não sacrifica, adoração sem sacrifício. E muitos líderes estão doutrinando doutrina de Jeroboão, porque ele não está nem tocando mais nesse assunto, não está se importando que o povo sacrifique mais a Deus, irmãos. É os últimos dias, Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, de muitos se esfriarão. Isso é a adoração sem sacrifício. É muito fácil. Satanás, ele sabe que é fácil. E o caminho não é esse para chegar no céu. A Bíblia diz que o céu é tomado à força e só se apodera dele aqueles que se esforçam. Tem que se esforçar, irmãos. Se esforce para não exibir seu corpo. Se esforce para dar testemunho lá fora como um crente verdadeiro. Se esforce para conversar como crente. Se esforce para ter uma vida verdadeira de crente. Para dizer não à tentação. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas as portas da adoração sem sacrifício estão abertas, irmãos. Irmãos, Deus mostrou a Isaías que ele só recebe adoração com sacrifício. Isaías era um adorador, mas não sacrificava, sua boca, lábios impuros. Mas Deus estava lá, revelou uma visão a ele no trono. E os serafins, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E a Bíblia diz que eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles cobriam o rosto para não olhar para a face de Deus em respeito à santidade de Deus. A adoração com sacrifício tem que respeitar a santidade de Deus. Aonde você está botando os seus olhos? O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Assistindo? Cuidado com a novela da Rede Globo. Cuidado com as coisas impuras dentro da sua casa. Cuidado com os sites indecentes, pornográficos. Santidade. Adoração com sacrifício. Porque sem sacrifício não podemos chegar no céu. Aleluia. Então, meus queridos, explicando mais. E com 2 cobriam os pés, pés protegidos. Como está o teu andar? Está protegido? Está andando como um adorador que sacrifica? Aonde tu estás botando os pés? Como tu estás andando? Anda mentindo? Anda falando o que não deve? Né? Deus estava mostrando para Isaías. Veja como os anjos me adoram. Veja como eles me respeitam. Veja como eles se sacrificam para me agradar, para me respeitar. Glória a Deus. Será que você está se sacrificando? Agora, veja o resultado de quem adora sacrificando. E a Bíblia diz que com outras 2, eles voavam, significa liberdade. Quem se sacrifica para o Senhor
é liberto, é livre. Porque a Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Se você está praticando os que eu falei aqui, você é escravo dele. Certo? Você é escravo do pecado. Então, meu filho, se sacrifique ao Senhor, porque verdadeiramente você será livre. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, o próprio Cristo disse, verdadeiramente sereis livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então Deus fez aí você para ser liberto do pecado. E não ser escravo dele. Né? Então, reflita nestas palavras e procure ser um adorador que sacrifica ao Senhor. Né? Nabote também mostrou que era um adorador que sacrificava. Isaías não, mas Nabote sim. Isaías só depois que se converteu, que o Senhor consertou a Isaías, certo? Então, Nabote, ele foi um adorador que adorou com sacrifício. Por quê? Porque ele resistiu tentações. Resistiu investida, aleluia, de Satanás usando Acabe para que ele abrisse mão da herança. Então, meu querido, você tem que sacrificar para não abrir mão da sua herança, da sua vinha. Proteja a sua vinha, irmão. Adore a Deus com sacrifício, negue-se a si mesmo. Jesus disse, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, temos que negar nós mesmos para sermos um adorador que adore a Deus com sacrifício, certo? Então, a doutrina de Jeroboão foi para roubar a adoração com sacrifício, irmãos. Os pregadores de hoje. Os pregadores de hoje só querem pregar a mensagem light, irmãos. Não quer pregar a verdade, não quer pregar a palavra genuína, é só caixinha de promessas. É a pregação dos últimos séculos, irmãos, os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos líderes, que não disciplina mais, que não corrige mais. Antes, irmão, por qualquer motivo era uma disciplina, mas a igreja era uma bênção, era fervorosa, quando os órgãos cantavam, a gente tinha prazer de estar ali vendo aquele órgão cantar, porque descia a glória de Deus. Hoje em dia está muito difícil, irmãos. Porque muitos líderes não disciplinam mais, irmãos. Não vigia mais isso, estão mais preocupados com o poder, porque aqui, olha, Jeroboão estava preocupado, era com o poder, não queria perder o poder, e muitos não querem perder o poder, irmãos. Aleluia. Amam mais o poder. Amam mais o poder do que a Deus, a vontade de Deus, irmãos. Temos que fazer a vontade de Deus, irmãos. Em vez de fazer a nossa. O povo não é nosso, o povo é de Deus, então temos que entregar o que Deus quer para o povo. E parar com esse blá blá blá. Com essa mensagem light. Não é mensagem light não, irmão. Tem que dar o que o povo precisa ouvir. Sabe o que é isso, irmão? É a apostasia dos últimos dias, a doutrina de Jeroboão. Muitos procurarão doutores para si. Para ouvir o que querem e não o que precisam ouvir. Esse povo aqui ouviu o que eles queriam, adorar sem sacrifício, só precisou de um empurrãozinho de Jeroboão. Jeroboão já sabia disso. Muito trabalho vos será subir para Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Epa! Fez o povo, ele mostrou, fez isso aqui, fez aqui, olha. Fez bezerro de ouro para o povo lembrar do passado, mas lembrar do passado com uma mentira, com uma doutrina mentirosa. Porque quem fez o povo passar do Egito
Foi Deus, não foi o bezerro de ouro. Ele disse para o povo olhar para o bezerro para lembrar do passado. Satanás, ele é doido que você lembre do seu passado. Dos seus deuses do passado. Né? Das suas prostituições, das suas idolatrias, né? Das suas idas aos futebols. Deus não está nesse negócio não, irmão, de futebol não. Vai procurar saber a origem do futebol? E o que é que tu vê quando tem jogo? Vai. É um esporte. Satanás mascara tudo para enganar até os escolhidos se brincar. Cuidado. Entendeu? Porque Deus não está ali onde tem escarnecedor, onde tem idolatria. Ah, mas eu não estou lá idolatrando. Se tu bota jogo na tua casa, tu está fazendo o quê? A Bíblia diz, não porás iniquidade nos vossos olhos. Aí Satanás engana crente só porque está ali. Eu estou só vendo. Conversa. Renuncie. Adoração com sacrifício. Ninguém pode servir a dois senhores. E não se tem mais essas pregações contra futebol. É doutrina de Jeroboão, irmão. Isso é adoração sem sacrifício. Tudo que Satanás ele quer. Está roubando, está conseguindo de muitas igrejas. Mas Deus é tão bom que Ele ainda levanta homens sinceros para falar a verdade de Deus, que não tem medo de abrir a boca. Aleluia. E vamos adiantar, porque temos pouco tempo. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. 2 bezerros, um em Betel, outro em Dan. E este feito tornou-se pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar, convenceu o povo. Né? E também fez dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ele mudou os conceitos de Deus, fez tudo ao contrário do que Deus estabeleceu. Tudo ao contrário, irmãos. Sacerdote tem que ser levita. Mas ele levantou sacerdote que não era levita. Quebrando os estatutos do Senhor. Lógico. Quem vai levantar um falso Deus, quem levanta-se uma falsa doutrina, vai levantar obreiros que pregue igual a ele, que seja de acordo com ele, que também distorça os estatutos, porque sabia que se fosse levita que viesse para aqui, os levitas iam falar a verdade e também não iam aceitar esse tipo de cargo. Os verdadeiros servos de Deus, ele não tem acordo com falsas doutrinas, certo? Vamos adiantar. Fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou um altar semelhantemente em Betel, e sacrificou os bezerros que faziam também em Betel, e estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizeram, certo? Interessante é que eles sacrificaram, né, aos deuses dele lá, e também fizeram uma festa para fazer parecido com as festas que se faziam em Israel. Veja só, para se fazer, fizeram a festa, porque a festa lá em Israel era no 7º mês, certo? A partir da metade do mês fazia-se uma festa, a festa do tabernáculo. Aí Jeroboão pegou, fez no 8º mês, também na metade do mês, mas ele fez em outro mês do coração dele. Não fez certo com o estatuto do Senhor, certo? Mas fez no 8º mês, para que, irmãos, né, para distorcer a verdade, certo? Mas também fazer uma coisa parecida,
né? Levantou o sacerdote, colocou um Deus, levantou o sacerdote para ser parecido com as coisas de Deus, fez festas parecidas também, para se parecer com as coisas de Deus. Irmãos, nem tudo que se parece é. Cuidado! Né? Que tem coisas que parecem ser de Deus, tem igreja que parece ser de Deus, mas não é. Prega uma doutrina falsa e uma adoração sem sacrifício, irmãos. Tem igreja por aí que prega o evangelho uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Você pode fazer o que você quiser, você já está predestinado. A doutrina da predestinação, cuidado. Nós só somos predestinados se estivermos no caminho. Depois que se sair do caminho, a gente perde, irmão. O nome é apagado do livro da vida. Que Deus abençoe os irmãos. O tempo já está se esgotando, que eu tenho para o vídeo. Né? Que guarde a palavra de Deus no coração e que os irmãos reflitam ao assistir esse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? E vigiai com essas falsas doutrinas de Jeroboão nesses últimos dias e que Deus abençoe.